Sim, aham, não, é verdade. É isso mesmo. Não, pois é, eu também acho. É, sim, aham, tá. Tá, os caras lá do. Pois é, eu também acho, Hernani. Hernani não, isso aí não dá mais, cara. Isso aí eu acho que. É, tá. Isso aí foi uma tragédia mesmo, né? Os caras lá do. Tá. Mas manda um abraço lá pros caras do Prosa Nova. Uhum, tá. Fiquei sabendo que o host do programa, ele não tava semana passada. É. Diz que o maluco se churrascou, não foi? Churrascou, né? Bah, isso é muito triste, né, cara? Pra família do guri e tal. Disse que não aguentava mais ser chamado de Sirete. Acabou churrascando. Falou, não aguento mais isso aqui. E foi, né? Mas daí meio que decaiu também, né? O programa. O programa do Prosa Nova. É. Como assim decaiu? Decaiu. Começa pelo fato de ter churrascado o rosto. Depois esses malucos tiraram aquele cara sem camisa lá, nunca mais vi aquele maluco sem camisa de óculos escuros também. Você foi demitido. Demitido? É? Tá. Mas quem é que deu a ordem pra demitir? Tá. Ah, foi o ratão? Tá, não, cortar custo, ok. Tá. O que ele falou pra demitir ele? Ah, que ele não quis participar o suficiente? Tá, beleza. Ah, não, mas é triste, né? Pois é. E também eles tiraram, eu vi ali, cara, o último episódio, até mandar um salve pros caras lá. Mas eles tiraram a sonoplastia do ratinho, diminuiu totalmente o nível do programa. Não, aquilo ali não dá mais. Agora não dá mais pra tancar. Se não, se os caras tiraram a sonoplastia do ratinho, Hernani, aquilo ali era a melhor coisa do programa. Os malucos tiraram a sonoplastia do ratinho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tiraram a sonoplastia do ratinho, cara. Mas eu acho que isso aí foi porque. É. Pois é, eu queria falar sobre isso também. Eles perderam o patrocínio, né? Sim, perderam. Eles estavam sendo patrocinados pela Kawaii, né? Lembra? Kawaii, seu app de vídeos curtos. Lembra? Isso? Aham, sim. Pois é, perderam, né, cara? Porque eu assisti o último episódio dos caras lá, não tinha nenhuma propaganda do Kawaii. Volte e meia os caras ficavam spamando o Kawaii, seu app de vídeos curtos. Então, quer dizer, o programa ali do Prosa Nova, isso é uma pena, né, cara? Mas é um programa que infelizmente os caras estão na decadência plena, né? Começa com o rosto churrascou, tá? Depois tiraram o maluco sem camisa de óculos escuros, que tava lá, que era um figurante lá do programa, tá? Depois tiraram a sonoplastia do Ratinho, do programa do Ratinho, e depois ainda perderam o patrocínio da Kawaii. Então, não, as coisas estão de mal a pior, né, cara? Mas isso aí é complicado. Tá. Pois é, eles até que tinham uma audiência boa. Não, mas é isso. Tá, não, assim, ó, manda um abraço pros caras lá, bicho. É. Vamos ver como é que eles vão conseguir tocar o programa agora sem patrocínio, sem sonoplastia do ratinho. É, tá. Não, mas a gente vai se falando. Hernani, eu vou ter que desligar aqui, que eu vou começar a gravar o episódio aqui pra essa semana, que eu já vou falar um pouco sobre niilismo. Isso, niilismo, é. Sim, sim, meio coisa de sad boy, né? Isso. Não, mas beleza, a gente vai se falando então. Qualquer coisa eu te ligo aí pra gente continuar conversando. Eu tenho que gravar agora porque depois até editar isso aqui. O meu computador aqui, que é uma máquina jurássica, demora 7 horas para renderizar um vídeo. Não ironicamente, ele demora 7 horas para renderizar um vídeo. Daí é difícil, né? Então eu vou ter que gravar logo aqui pra não ter que publicar 4 horas da manhã esse vídeo. Tá bom? Uhum. Tá. Tá bom então. Tá, manda um abraço lá pros caras do Prosa Nova. Diz que o programa. Pode dizer, pode falar, cara. Pode meter real. Fala, não, decaiu o programa. O programa tá lamentável a qualidade do programa. É. Tá bom. Tá bom. Um abraço aí, Hernani. Tá? Eu vou desligar aqui que eu tenho que gravar aqui o episódio. Tá bom? Tá, um salve, meu guri. Falou. Tchau, tchau.
E aí, meu bom, tudo certo? No episódio de hoje, cara, eu vou falar um pouco sobre niilismo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: a ideia do episódio de hoje, ela vem de um inscrito do canal que deixou um comentário, tá? Se eu achar o comentário, eu vou botar aí na tela o comentário dele. Ele tinha me pedido para falar sobre niilismo, tá? E assim, ó, eu tô meio sem ideias de episódio, tá? Então, se alguém quiser escrever nos comentários ou me mandar um e-mail, sabe, de algum assunto para eu falar aqui, tá? Não precisa ser necessariamente assunto relacionado à filosofia, mas pode, eu preferencialmente deveria ser, porque para ficar mais ou menos na ideia do canal. Mas assim, ó, pode ser alguma coisa que seja reflexivo, tá? Que tenha a ver com reflexividade. Não precisa ser necessariamente a ver com filosofia. Então, se tu quiser pautar o programa, se tu quiser dar uma sugestão de coisas para o programa, saiba que eu vou ler os comentários, tá? Geralmente eu leio os comentários eu não respondo os comentários, mas geralmente eu leio os comentários de todo mundo aqui do Nova Vertente, só pra ver como é que tá o feedback, assim, né? Tá uma merda esses programas, tá ok, tá? Mas tem uns caras que gostam e tem uns caras que até dão sugestão. Então, o episódio de hoje é um oferecimento aí desse ouvinte aí que tá aparecendo na tela, se eu achei o comentário dele, tá? Que ele me deu a sugestão do que falar hoje, tá bom? Tá, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Tá, falar de quem sugeriu o tema, já falei, tá? Explicar a origem do termo niilismo, tá? Olha só. Em primeiro lugar, assim, ó, a ideia de niilismo, ela é uma ideia que eu vou ser bem sincero aqui pra ti, cara. Eu acho que eu não sei exatamente o que é niilismo, tá? E porque eu sempre confundo o niilismo com outra coisa, que é ceticismo e tal, mas eu vou tentar te explicar mais ou menos o que eu entendo como niilismo, tá? O niilismo ele é uma linha filosófica, tá? Que foi bastante popularizada por um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche é que fala. E tem um pessoal meio brasileiro que não sabe pronunciar, eles falam Nietzsche. Como é que é? Nietzsche, tá? Mas é Nietzsche, tá? Ou, na verdade, eu já ouvi gente alemão falar Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Mas daí vai muito do sotaque alemão, cada região da Alemanha tem um sotaque próprio, então não sei como é que fala, tá? Mas o niilismo ele é conhecido pela figura do Nietzsche, tá? Mas não foi o Nietzsche que começou com a ideia do niilismo, tá? Geralmente se atribui a ideia, o conceito de niilismo. Isso assim, ó, eu tava conversando uma vez com um professor meu que era especialista em Nietzsche, tá? E eu tava falando com ele, ele era doutor em Nietzsche, né? Estudou Nietzsche no doutorado e tal. E ele meio que. Eu perguntei pra ele, né? Pô, o Nietzsche. Tipo, qual foi o primeiro niilista? Não foi o Nietzsche, né? E a gente ficou conversando sobre isso certa vez. E ele me disse, cara, que na opinião dele, tá? Isso não é a minha opinião, a opinião desse meu professor que era especialista em Nietzsche. Ele falava que o primeiro niilista mesmo, assim, mesmo que existiu foi um grego chamado Protágoras, tá? Protágoras, ele era um cara que ficou conhecido ao longo da história da filosofia como um grande sofista, talvez o maior sofista possível, tá? Que o sofista era uma pessoa que era paga pra ensinar discursos e tal, era tipo um educador, só que assim, o sofista ele não tinha muito compromisso com a verdade. Quem tinha compromisso com a verdade era o filósofo. O Protágoras, ele tinha, os sofistas, né, eles tinham um compromisso com quem pagasse eles, né? Então, se alguém pagasse ele para ele falar tal assunto, ele ia falar sobre tal assunto, né? E por isso eles eram considerados sofistas, tá? Mas o Protágoras, ele tem que é tipo uma frase famosa dele, que é o homem à medida de todas as coisas, né? Que no fim das contas é o início do niilismo ali, né? Que é
que não existem verdades absolutas, o que as verdades elas são, na verdade, convenções morais criadas pelo ser humano, né? Por isso que o humano é a medida de todas as coisas, né? O que é verdadeiro ou falso depende do ser humano, né? Que é uma concepção contrária à ideia grega geral de que a verdade é algo, uma entidade própria, que existe, tá? Independentemente do humano, tá? Bom, só fazer um parênteses, né? Então é isso, né? Eu tava conversando com esse professor meu e ele falava sobre isso, né? O niilismo, ele é... Quem começou com isso, o primeiro niilista, na opinião dele, foi o Protágoras. Mas o Protágoras não se dizia niilista, e o Protágoras ele era considerado um sofista. Mas como o Protágoras ele tinha esse relativismo moral com relação à verdade, muitas pessoas enxergam o Protágoras como o primeiro niilista. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas assim, ó. O termo niilismo, tá, ele não foi criado pelo Protágoras, ele também não foi criado pelo Nietzsche. Tá? Se atribui que o termo niilismo foi criado por um cara chamado, eu tenho anotado o nome dele aqui bem certinho, Friedrich Heinrich Jacobi, tá? É Jacob, mas como eu sou português brasileiro, assim eu falo Jacob, o Jacob, tá? Então, Frederico Heinrich Jacobi, tá? Esse cara, ele foi eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco, tá? Mas ele foi o cara que popularizou o termo. Na verdade, assim, não foi nem ele que criou o termo, né? Se atribui, assim, ó, se atribui erroneamente, olha só a loucura, se atribui erroneamente que quem criou o termo niilismo foi o Nietzsche, né? Só que não foi o Nietzsche que criou o termo. Também se atribui erroneamente que quem criou o termo foi esse cara, o Jacob, o Friedrich Heinrich Jacob, um alemão. Só que também não foi o Jacob, tá? Até onde eu saiba, até onde pelo que eu entendo, assim, quem criou o termo niilismo foi um outro cara, um alemão, tá? Chamado, também começa, Jacob Hermann Oritz, tá? Que o sobrenome dele também pode ser lido como Oberheitz e Oberheibitz, né? Eu gosto mais do Oberheibitz, né, que parece um verbo conjugado em alemão da segunda pessoa, né? Então, eu acho mais legal falar Jacob Hermann Oritz, na verdade, Jacob Hermann Oberheitz, do que falar Jacob Hermann Oritz ou Jacob Hermann Oberheitz, né? Se bem que Oberheitz também entendeu? Tem uma força, né? Oberheitz. Bom, quem foi esse cara, o Oberheitz? O Jacob Hermann Oberheitz. Ele foi o cara que criou o termo niilismo, até onde se saiba, tá? Ele foi um filósofo, mas ele é um filósofo assim, muito, muito underground, assim, um filósofo que pouca gente conhece. Talvez tenha sido a primeira vez na tua vida que tu ouviu falar sobre esse cara, né? Esse Oberheitz. E esse cara, ele é famoso por duas coisas, né? Ele é famoso primeiro por ter criado o termo niilismo, né? Que foi depois popularizado pelo Jacob, que eu falei pra ti, o Friedrich Heinrich Jacob, tá? Eles têm os nomes parecidos, tá? Mas são duas pessoas diferentes, né? O cara que criou o termo niilismo, vamos de novo, senão o ouvinte vai se perder. O cara que criou o termo niilismo se chama Jacob Hermann Oberheitz, tá? E o cara que popularizou o termo, e que se atribui errado a ele a criação do termo, mas o cara que popularizou o termo foi o Friedrich Heinrich Jacob, ou Jacob, tá? Mas vamos voltar no Oberheibitz. Esse cara, o Oberheibitz, ele é famoso por duas coisas, tá? A primeira coisa, que conforme eu já disse, ele é famoso por ter criado o termo niilismo. E a segunda coisa pelo qual ele é famoso é porque ele foi um cara que ele descobriu... certa vez ele estava numa biblioteca, e isso foi no começo dos anos 1700, tá? Ele descobriu dois tomos, tá? De um negócio que hoje as pessoas conhecem como Nibelungensage. Tá? Sabe o que é Nibelungensage? Nibelungensage é um texto em alemão, tá? Que é conhecido como a Saga dos Nibelungos, tá?
Isso aqui é bem interessante para quem curte para quem curte literatura mais antiga e tal, mas assim, ó, o que que é o Nibelungen Saga? É, eu não sei, cara. Eu não li, tá? Mas eu sei mais ou menos por cima o que que é, tá? O Nibelungos, né? Os Nibelungos era tipo uma raça de pessoas que eram tipo anões, tá? Uma raça de anões. Tá? Isso é a Nibelungen Saga, tá? Foi um livro escrito em alemão medieval no século XII, tá? Então é um livro muito antigo escrito em alemão medieval, tá? Não recomendo que você leia esse livro em alemão medieval, tá? O alemão medieval é um negócio impossível de você entender, tá? Eu consigo ler mais ou menos em alemão, tá? Porque quando eu fiz meu doutorado, eu precisei fazer uma comprovação de língua estrangeira e eu fiz em alemão e eu passei lá em alemão. Eu sei mais ou menos ler em alemão. Não sei falar muito bem em alemão, mas eu sei ler. E, e o alemão medieval, cara, é um negócio que, meu Deus, cara. Os caras parece outra língua. Parece outra língua, tá? Não parece alemão aquilo. Alguma coisa lembra alemão, mas você não vai entender nada. E esse cara, o Oberheibst, tá? Ele descobriu esse livro chamado Nibelungen Saga, né? Que é a saga dos Nibelungos. E esse livro diz que é muito legal, é umas loucuras assim de mitologia germânica e não sei o que tem umas horas que parece que tem tipo um cara vai lá e mata um dragão, assim, é muito bacana, cara, pra quem curte essa literatura de fantasia e tal, diz que é bom ler a saga dos Nibelungos, né? A saga dos Nibelungos também é famosa por causa de um camarada chamado Richard Wagner, né? Que é um compositor alemão, tá? Que foi muito famoso, continua sendo muito famoso, tá? Mas ele era muito famoso lá nos anos 40, né? Da Alemanha dos anos 40, porque tinha uns camaradas ali na Alemanha dos anos 40 que curtiam muito Wagner, tá? Que curtiam Wagner pra caralho, assim, né? E eu não sei se é verdade, cara, mas eu li isso na internet, então pode ser que seja falso. Mas eu li que até hoje parece que você não pode tocar as óperas de Wagner na Alemanha. Em eventos públicos, sabe? Você não pode ter, sei lá, um dia da bandeira e daí no dia da bandeira os caras tocam a marcha das Valquírias, né? Se começar a marcha das Valquírias lá no dia da bandeira, os camaradas vão começar a pegar em arma lá e não vai dar bom, né? Começar a marchar em cima das pessoas, assim. E o Wagner é meio proibido aí por causa desse probleminha aí que aconteceu aí nos anos 40. Mas o Wagner ele compôs um- uma ópera, tá? Que é o nome da ópera é Os Anéis de Nibelungo, tá? Nibelungo, perdão. Que é uma ópera aí, cara, que tu tem que ter um saco gigantesco pra ouvir a ópera. Porque é uma ópera, cara, que tem 15 horas de duração. Era uma ópera feita pra você assistir em 4 noites, tá? De 3 horas e meia por noite. E você fica 4 dias assistindo a ópera. É uma ópera de 15 horas, tá? E esse texto lá do Nibelungen Saga, ele é bem famoso porque dizem que esse texto dos Anéis de Nibelungo, eles foram um negócio que inspirou o Tolkien, tá, lá do Senhor dos Anéis, tá? Porque nesse texto dos Anéis de Nibelungo, lá dos Nibelungos Saga, na Nibelungen Saga, tem o Anel dos Nibelungos, tá? E o Anel dos Nibelungos, ele é um anel mágico, conta lá os livros, que ele é um anel mágico que ele tem o poder de fazer com que a pessoa que use o anel fique invisível. É bem que nem o Senhor dos Anéis, tá? Então a pessoa põe o anel dos Nibelungos e a pessoa fica invisível. E não só isso, esse anel de Nibelungo, ele dá o poder para a pessoa que tem o anel de controlar tudo. De controlar todos, né? O anel para todos governar. Lembra do Senhor dos Anéis? Tá? Diz que isso aí, diz que o Tolkien se inspirou na Nibelungen Saga, que é um texto alemão, do alemão medieval lá do século XII, né?
E que esse era um texto perdido e esse cara aí, o Oberhyped, achou esse texto depois de muito tempo ele achou esse texto perdido. Tá? Então ele é famoso por isso. Então ele é famoso por ter encontrado o Nibelungen Sage e por ter criado o termo niilismo. Tá? Fiz um parênteses aqui, né, bem longo para te explicar isso da saga dos Nibelungos, né? Mas só a título de cultura inútil, né? Que é uma cultura que agora tu sabe uma coisa que você não vai usar para sua vida inteira, mas eu achei interessante te contar. A não ser que tu se interesse por literatura medieval alemã do século XII, provavelmente isso não é algo muito interessante para, né, para sua vida. Mas, particularmente, assim, ó, eu não gosto de Wagner, tá? Eu acho muito chato o Wagner, tá? E não é implicância minha e tal, porque eu não curto os caras de terceira posição, tá? Todo mundo sabe disso. E os caras amam o Wagner, tá? Só que assim, eu tô falando assim, não é por implicância, mas é pelo meu ouvido, tá? Eu não gosto de Wagner. Richard Wagner é meio ruim, sabe? Parece que é um negócio meio sem vida e tal. É esquisito, tá? É um meio que, sei lá, cara, é uma outra vibe, assim, que eu não curto, tá? O que eu curto? Sei lá. Johann Sebastian Bach é muito melhor. Música barroca é muito melhor que qualquer música do Wagner, na minha opinião, tá? Então, assim, não sou um hater do Wagner, mas saiba que eu não escuto, sabe? Não vou parar pra ouvir 15 horas de uma ópera sobre os Anéis de Nibelungo, tá? Mas, enfim, fechar o parênteses aqui. Bom, tá. Então esse cara, o Oberhyped, ele criou o termo niilismo, né? Mas o termo niilismo, ele na verdade ele foi popularizado por um outro cara, que é esse que eu falei antes, né? Que é o Friedrich Heinrich Jacob, tá? E E como que ele. E quem que é esse cara? Você nunca deve ter ouvido esse cara, né? Também. Quem que foi esse Jacob? O Jacob, ou Jacob, tá? Ele foi um crítico, tá? De um negócio chamado iluminismo. Tá? Ele era um crítico do mundo iluminista, né? Um filósofo também. Tá? Ele era meio bruxo do Goethe, se eu não me engano, tá? O Jacob, eu anotei a data aqui, ele nasceu em 1743 e morreu em 1819, tá? Que é mais ou menos o período que começa o iluminismo, tá? Eu não sei exatamente quando começa o iluminismo, porque não há um consenso histórico sobre quando isso começa, tá? Tem gente que vai dizer que o iluminismo começa com a morte do rei lá, o Luís XV, tá? Tem gente que vai dizer que o iluminismo começa em 1789 com a Revolução Francesa. Tem gente que vai dizer que o iluminismo começa com a publicação da primeira enciclopédia. Então eu não sei exatamente quando começa o iluminismo, mas é um período assim, vamos chutar uma data bem longa assim, ó. O iluminismo começa do começo de 1700 até mais ou menos o final de 1800, que é quando mais ou menos começou o iluminismo, tá? E o iluminismo ele teve críticos, tá? Só que os críticos do iluminismo não são tão famosos, né? Porque na época os iluministas eles estavam todos maravilhados com tudo aquilo que o iluminismo ia dar de bom para a humanidade, ia trazer o progresso humano e tal. E estava na época se fazendo vários avanços científicos e pá e tal, Leonardo da Vinci, aquela coisa toda. E enciclopédia, eu estudo aquela coisa toda que começou no iluminismo, tá? E o fim da Idade das Trevas, aquela coisa toda. Então era um movimento, o iluminismo era um movimento assim que na época todo mundo, iluminismo, não sei o que e tal. Mas existia gente naquela época que falou, ó, isso aí é ruim, isso aí vai dar ruim. Talvez não esteja dando ruim agora, mas lá pra frente, e spoiler, acho que lá pra frente é onde a gente tá agora, tá? Lá pra frente vai dar ruim isso daí, tá?
E o Jacob, tá? Ele usava olha só que interessante, ele usava o niilismo para criticar o iluminismo, tá? Ele dizia que a razão especulativa, né, que é o iluminismo, assim, de um ponto de vista filosófico, né, é a razão, tá? É você abandonar explicações baseadas na fé e você saltar da fé para a razão e buscar explicações através do pensamento racional, né? Tem um termo em se buscar uma cultura do esclarecimento, né? Tem um texto do filósofo alemão Immanuel Kant que é Was ist auf, como é que é? Bewortet, was ist Aufklärung? Acho que não me lembro, cara, o nome certo. Talvez apareça na tela aí se eu tiver paciência na hora da edição, mas o nome do texto é Resposta para a pergunta o que é esclarecimento, né? Esclarecimento é um termo em alemão é Aufklärung. E só que assim, ó, na época, esse cara, o Jacob, ele falou, ó, isso aí tá errado. Você tá tirando, você tá buscando, você tá depositando as verdades na razão humana, tá? E ele dizia que o iluminismo, ele vai levar ao niilismo. É inevitável que o iluminismo e o racionalismo levem ao niilismo, ao nada, tá? Então, deixa eu ler aqui o que eu anotei aqui, ó. Jacob acreditava que a razão especulativa, né, que é o racionalismo, leva o humano ao nada, que leva o humano ao relativismo moral individualista, né? Racionalismo igual a niilismo, né? Que é quando assim, que quando tu começa a pensar muito e questionar muito e a querer usar a razão muito, tá? Você vai acabar caindo numa situação onde tudo vai ser questionável, onde absolutamente tudo vai ser questionável e você não vai encontrar nenhuma verdade última, tá? E isso vale inclusive para o pensamento científico, né? O pensamento científico ele não tem verdade última. Não há verdade última dentro do pensamento científico. Até tem aquele princípio da falseabilidade lá do Karl Popper, né? Que diz que para uma proposição ser uma proposição científica, ela precisa poder ser refutada. Então, todas as proposições científicas são refutáveis e não existe verdade em última análise, tá? Então, o racionalismo, que é a base do pensamento iluminista, para esse cara, para esse filósofo, ele vai levar ao niilismo, né? Então ele é um crítico do mundo iluminista, né? E ele vai dizer que o mundo iluminista leva as pessoas ao niilismo, leva as pessoas ao nada. E ainda que naquela época a humanidade tivesse progredindo bastante, assim, em termos tecnológicos, eventualmente no futuro ia dar ruim, tá? Porque as pessoas iam perder o referencial teórico para as coisas e iam cair num relativismo moral, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje é uma mera coincidência, né? Desse camarada aí que falava em 1700 e pouco, tá? O Friedrich Heinrich Jacob, ele acreditava num negócio, tá? Que ele chamava de Glaube, tá? Glaube é uma palavra em alemão que significa... Dizem que significa fé, mas na verdade significa crença, né? Quando você fala Ich glaube, significa eu acredito, né? Eu acredito que tal coisa, né? Ich glaube, das Wetter heute ist nicht so gut. Zu gut. Eu acredito que o tempo hoje ele não tá tão bom, por exemplo. Não sei se eu formulei corretamente a frase. Mas o Jacob ele acreditava nesse negócio, que é o Glaube. E ele dizia que o conhecimento ele não vem da razão. O conhecimento ele vem da fé. Todo o conhecimento ele vem de uma crença, que você acredita que aquilo lá é verdadeiro, tá? E então assim ele dizia que a cura pro niilismo, assim, porque que é a cura pro racionalismo, tal, que é a cultura iluminista, a cura para isso é a fé, é o Glaube, né? Que é a crença, né, em determinadas verdades e tal. Eu anotei aqui, falar do Kant e da coisa em si.
tá? Agora eu não me lembro o que eu tava pensando quando eu anotei isso. Tá, o Kant, ele, assim, ó, na teoria do conhecimento dele, tá? Acho que tá lá na Crítica da Razão Pura, tá? Nas primeiras partes, ele dizia, assim, que tu não conhece a coisa em si. Isso aqui é uma discussão filosófica sobre metafísica e tal, que acho que nem vale a pena eu entrar aqui. Mas ele dizia assim, ó, tu não conhece a coisa em si. Tu conhece apenas as informações que a coisa te manda, tá? E através dessas informações que vão ser organizadas vão ser recebidas pelos teus órgãos dos sentidos e organizadas pela tua faculdade do entendimento, você vai ser levado à criação de um conceito, tá? Isso aqui está muito complicado, os caras não vão acompanhar. Mas esse cara, o Jacob, tá? Ele acreditava que beleza, ele concordava com o Kant que você não pode conhecer a coisa em si, mas ele acreditava que o conhecimento da coisa ele era algo baseado na fé da pessoa. Então ele tem toda a teoria desse cara, desse Friedrich Heinrich Jacob, eu gosto de Jacob é melhor. A teoria do Jacob ela é uma ideia de que o racionalismo e o niilismo e o iluminismo eles seriam derrotados eventualmente pela fé, né? Que a fé é a saída para o niilismo, né? Eu escrevi aqui fé versus niilismo, racionalismo, escrevi dinamarquês, tá? Assim, ó, tem um cara, tem um filósofo que é o principal filósofo da Dinamarca, assim, que é o mais conhecido filósofo da Dinamarca, que é um cara que tem um nome muito legal, tá? Apesar de ele ter uma expressão meio afeminada, tá? Que é um cara chamado Søren Kierkegaard, tá? E esse cara, ele é responsável por dizem que ele foi o primeiro existencialista, tá? E ele diz assim, olha, de fato, se você pensar muito sobre as coisas, você vai cair no niilismo. Se você começar a questionar tudo no nível mais extremo, eventualmente você vai acabar caindo num mundo niilista, né? Mas a filosofia do Kierkegaard, ele meio que ele dá uma solução para isso, né? Que é a mesma solução do Jacob, né? Que o Søren Kierkegaard ele vai dizer assim que a cura para angústia existencial proveniente da falta de sentido para a vida, né? Isso é dado através de um negócio que ele vai chamar de salto de fé, que é quando você usa a razão e pensa sobre as coisas, e daí, por pensar muito, você decide racionalmente, é um processo muito estranho, mas você decide abrir mão da tua racionalidade e acreditar baseado na fé. Ou seja, a tua crença, ela não vai ser mais uma crença racional, porque a racionalidade ela vai te levar ao niilismo, tá? Mas é uma crença baseada na tua própria fé, tá? Então, a saída pro niilismo, tá? Na opinião do Kierkegaard, é a fé. Então, se você quiser se livrar de uma posição niilista, você tem que adotar uma posição mais baseada na fé do que na razão, tá? Bom, então isso aí é mais ou menos a história do termo niilismo, tá? Tem... tá, já falei meia hora aqui. Mas assim, o que é o niilismo, né? Vamos pensar assim, o que é o niilismo? O niilismo, cara, ele é a crença de que a vida humana ela não possui nenhum sentido, tá? Que nem eu disse, eu não sei exatamente o que é o niilismo, tá? Por quê? E aqui acho que é a parte que eu tenho que te explicar um negócio. Eu não sei se o niilismo, ele é eu não consigo diferenciar muito bem niilismo de ceticismo, tá? O cético, assim, ó... O cético, ele é o cara que, que acredita que não existem verdades, né? Ele é o cara que não que a verdade e que o conhecimento humano é impossível, tá? De ser alcançado. Enquanto que o niilista, eu acho que ele não acredita em sentido. Eu acho que o cético e o niilista, eles são mais ou menos parecidos, tá? Só que eu acho que o cético, ele tem uma relação mais epistemológica
com o nada, enquanto que o nihilista ele tem uma concepção mais existencial com relação ao nada, né? Então, o cético, né, a epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento, né? O cético acredita que o conhecimento é impossível, que não há conhecimento, né? E o nihilista acredita que a existência, não há sentido para a existência, tá? Claro que daí, porque, que nem eu estou dizendo, eu não sei por quê. Porque existem vários tipos de niilismo, tá? Dentre eles existe o niilismo epistemológico, que é o niilismo que, na minha opinião, é tipo um ceticismo, né? Mas eu não sei. Então, assim, para tentar parar de te enrolar e tentar te dar uma definição mais ou menos boa, é o seguinte. O cético, ele acredita que não há, que é impossível ter conhecimento, tá? Que é impossível o humano ter o conhecimento, tá? Então ele é mais epistemológico. Já o niilista, ele acredita que o humano não possui sentido, que o sentido do humano é o nada, tá? O niilismo é isso, é o nada, tá? Mas é mais voltado assim a concepções existenciais, tá bom? Tem um texto, tá? Que o nome do texto é Über Wahrheit und Lüge im Ausmoralischen Sinne, tá? Que é um texto do Nietzsche, tá? Que é traduzido em português como, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, tá? Que é um texto muito bacana, muito legal, tá? E nesse texto, sobre verdade e mentira no sentido extramoral, o Nietzsche ele vai dizer que a verdade, tá? As concepções que a gente tem como humano, como verdade, elas são, na verdade, uma convenção moral, tá? Para que os homens consigam coletivamente se enganar e fugir do dilema existencial de você entrar em confronto com nada, né? Então, na posição do Nietzsche nesse texto, do Über Wahrheit, né? Ele é isso, né? Então não há verdade, a verdade é uma convenção moral e o que existe assim é o nada, tá? Então esse é um texto muito importante pro niilismo, não é talvez um dos principais pontos sobre o niilismo, mas é um texto bem bacana, tá? Então assim, não existe na concepção do Nietzsche, não existe verdade, tá? A verdade é uma mera formalidade, uma mera convenção moral, tá? Não só isso, pro Nietzsche a verdade ela é uma coisa de homens fracos, né? Lembra que eu falei em outros episódios que pro Nietzsche o cara que é um intelectual ele é um fraco. Que ele diz que as pessoas começam a pensar e refletir sobre a vida a partir do momento que elas não estão conseguindo viver a vida. Então se você é um cara shed, que você vive a vida, entendeu? Você não vai nunca ser um filósofo. Simplesmente você vai viver a vida e vai fazer tudo o que você quiser. Você nunca vai ter uma crise existencial, né? A crise existencial para o Nietzsche é uma coisa de pessoas fracas, né? E essas pessoas fracas, que são os intelectuais, eles se unem e geram esses conceitos de verdade, que nada mais são do que convenções morais para fazer com que as pessoas lidem melhor com o fato de que o humano é um ser para o nada. Então é uma ilusão, para o Nietzsche, a verdade seria uma ilusão para as pessoas se auto-enganarem, tá? Não há verdade, não, só o que há é o nada, tá? É o nada, tá? Então, mais ou menos é isso o niilismo, né? O niilismo ele é uma concepção de que não existe muito sentido, tá, na vida. A vida é o ser humano ele é um ser para o nada, tá? E o niilismo ele vai ter lá no Nietzsche, mas ele vai seguir por muitos outros caras, né? Que nem eu falei, o niilismo não começa no Nietzsche. O niilismo começa nesse cara, o Jacobi. Na verdade começa no outro cara, no Oberheim, depois vai pro Jacob, depois do Jacob passa, se eu não me engano, pro Kierkegaard. Daí depois do Kierkegaard vai pro Schopenhauer lá, que ele tem toda aquela relação do niilismo budista. Depois passa pro Nietzsche, depois passa pelo Kierkegaard, não, acho que é antes o Kierkegaard. Depois vai pro Martin Heidegger, né, que é o filósofo do Terceiro Reich.
depois vai pro Sartre. O Sartre é um grande nome do niilismo. Depois tem aquele Albert Camus, que eu chamo de Camus, mas o pessoal chama de Camus. Então, assim, o niilismo ele é uma corrente muito grande, tá? E o principal, eu acho, da noção nihilista é que não existe sentido para a vida humana. A concepção nihilista é essa. Então, se você é um nihilista é porque você acredita que, em última análise, não há sentido para a vida humana. Tá bom? E é isso o niilismo. Eu vou falar um pouco também, eu tentei te explicar mais ou menos, tá? Mas que nem eu disse, eu não sei exatamente o que é niilismo, tá? É difícil conceituar de um modo muito preciso o que é, né? O que eu entendo, assim, ó, niilismo tem a ver com a tua existência, não é um negócio tão epistemológico, tem a ver com a tua existência e tem a ver com a ideia de que não existem verdades dentro da tua existência e que não existe um sentido último para a vida humana, tá bom? E isso cada niilismo, tá, ele vai ser modificado baseado no autor, tá? Então esse cara Jacob acha que o niilismo é culpa do iluminismo, tá? O Kierkegaard vai dizer que o niilismo ele tem cura e essa cura é o salto de fé. O Schopenhauer vai dizer que o niilismo, a cura do niilismo é você fazer uma negação do desejo lá e entrar naquele estado budista do nirvana e tal. O Nietzsche também tem sua concepção, o Sartre também tem sua concepção, tá? Mas talvez assim, é mais ou menos isso, tá? Que o humano ele não é um ser para alguma coisa, não é um ser com sentido, né? O ser humano ele é um ser para o nada. O niilismo, em resumo, é mais ou menos isso. Tô sendo bem superficial, tá? O correto, assim, ó, se isso aqui fosse um trabalho acadêmico, tá? Se isso aqui fosse um trabalho acadêmico e eu tivesse que falar sobre niilismo, né? O que teria que ser feito? Eu teria que falar assim, ó, eu vou falar sobre o niilismo em tal autor. Então você pega e você pega toda essa escola niilista, tá? E faz um recorte, fala, vou falar sobre o niilismo de Sartre, ou o niilismo de Kierkegaard, tá? Mas como eu tô falando de um modo geral, é mais ou menos isso, tá? Não é muito preciso porque eu tô generalizando, tá? Tudo. Que mais aqui que eu tenho anotado aqui? Tá, vou dar minha opinião, cara, assim, ó. Sobre o niilismo, sobre o ceticismo e sobre esse tipo de crença nas não crenças, tá? Eu acho assim, ó, na minha opinião, tá? Eu acho que a crença em uma não crença, tá? Na minha opinião, ela é uma contradição. Eu acho que é logicamente, esse é o problema do cético, né? Eu acho que é logicamente impossível você acreditar que não existe, que não existe verdade. Porque se tu fala que não existe verdade, na verdade tu tá acreditando em uma verdade. Que é a verdade que não existem verdades. Ou seja, tu dá uma volta, tu dá uma contradição lógica. Porque assim, ó, se não existem verdade, se é verdade que não existem verdades, então há pelo menos uma verdade, tá? Então logo a crença de que não existem verdades é falso. Pelo menos dentro do mundo da lógica existe a verdade, que é a verdade de que não existem verdades, tá? Mas na minha opinião isso é uma contradição, tá? E com relação ao sentido, eu vejo assim, ó, não tem como você refutar um niilista. Porque qualquer argumento que você dê para o niilista vai dizer, não, mas esse argumento é falso porque não existem verdades. Então tu tenta dar uma verdade pro cara, o cara vai dizer, não, essa verdade é falsa porque não existem verdades. Então o niilismo, ele é um negócio que não tem como você refutar, é impossível tu refutar o niilismo, tá? Se tu chegar pra alguém niilista e falar, ó, existe verdade e a verdade é tal coisa, o niilista vai dizer assim, ah não, isso aqui tá falso, por tal e tal e tal motivo. Então, o cara que ele acredita no nada, ele é irrefutável. É impossível tu refutar um cara desse. Então, as opiniões que eu vou te dar aqui são opiniões que se um niilista ouvisse isso, ele ia falar, não, mas todas as opiniões desse cara são falsas, tá? E os niilistas que eu conheci,
tá? Geralmente os caras que estudam Nietzsche, tá? Eles são os primeiros a chegar pra ti e falar assim, olha, a vida não tem sentido, não há sentido na vida, né? Só que tu vai ver a vida do cara, desse niilista, e ele vive uma vida assim muito carregada de sentido, muito carregada de significado, tá? E, e esse sentido e esse significado da vida do cara, às vezes está no seguinte, às vezes está em mostrar para os outros que não existe sentido. Então o cara, tipo, o sentido, olha só que contraditório isso. O sentido da vida do niilista é mostrar para os outros que ele tá certo como niilista e, portanto, não existe sentido. Tá? Claro que daí vai ter um copy niilista, que ela tá lá no Sartre, que vai dizer que como não há verdade última, tá tudo bem você escolher qualquer verdade, né? Então tu pode escolher como verdade para sua vida mostrar para os outros que não há verdade, e isso não é um problema nenhum, isso não é uma contradição, tá? Mas assim, ó, no geral, as pessoas que eu conheço que são nihilistas, eu tô sentindo que esse episódio acho que tá muito chato, né, cara? Acho que tá muito carregado, os malucos já devem ter dropado. Tem que. Meu Deus. Eu tenho que dar um jeito de explicar essas coisas, bicho, de um modo que a pessoa não drop, né, sabe? Porque, bom, os caras já devem ter saído já, mas enfim. Ai, cara. Ai, Nando Moura, como te explicar? E assim, ó. Então eu vou te falar sobre os nihilistas que eu conheço, tá? Todos os nihilistas que eu conheço, eles defendem com fervor absoluto, assim, com uma convicção gigantesca, assim, que não existe verdade. Então, se tu segue uma verdade e tu conversa com o niilista, ele vai usar o esforço máximo dele para te dizer isso que tu acha que é verdade não é uma verdade, né? Então, meio que o sentido da vida do cara é mostrar para os outros que não existe sentido. Só que quando ele faz isso, ele tá dando um sentido pra vida, né? Não sei, cara. Eu acho meio esquisito isso, cara. Mas daí que nem eu falei, tem um negócio do Sartre, né? O Sartre vai dizer que tá tudo bem você escolher um sentido pra sua vida e tal, né? Que você escolhe o que fazer com aquilo que a vida fez com você, né? O que mais que eu tenho anotado aqui? Ó, isso aqui é interessante, ó. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, ó. Ademais, geralmente o niilismo e os argumentos nihilistas são usados contra figuras de autoridade tradicionais, cristãs, né? Mas nunca contra figuras morais iluministas, né? Então, isso é uma verdade, né? O cara que ele é niilista, normalmente, né? Esses nihilistas modernos, não tô falando do Kierkegaard, tá? Porque o Kierkegaard é a exceção do negócio. Mas o niilista moderno, geralmente, ele é um cara que ele é contra autoridades tradicionais cristãs, tá? Ele é contra o cristianismo, ele é contra valores morais sólidos e tal, ele segue aquela coisa do Bauman lá da vida líquida. Mas eu nunca vi na minha vida, um niilista criticar figuras que seguem o relativismo moral, figuras que seguem a pauta moral iluminista. Nunca vi, né? Eu escrevi aqui Pablo Vittar. Eu nunca vi um iluminista, eu já vi iluminista falar mal de religião. Niilista falar mal de religião. Eu já vi niilista falar mal de padre. Eu já vi niilista falar contra a tradição judaico-cristã ocidental. Eu já vi niilista falar contra o islamismo. Mas eu nunca vi nenhum niilista falar de Pablo Vittar. Falar, tipo, né? Porque aí que tá. Se o cara é niilista, olha só, e ele não acredita em sentido, eu acho que tá tudo bem ele criticar o cristianismo, né? Só que ele deveria também criticar o relativismo moral. Porque o relativismo moral é uma forma de tentar dar um sentido. Então, quando o Pablo Vittar lá diz que ele não é um homem, ele agora é uma mulher, isso aí ele é o cara inventando um sentido próprio para ele, né? Só que isso tá errado na visão do niilista, porque o niilista não acredita em sentido.
né? A não ser que seja o sentido lá do Sartre, que é o sentido individualista. Daí o Pablo Vittar, na verdade, ele estaria dando um sentido para a vida dele ao criar a ideia na cabeça dele de que, na verdade, ele é uma mulher e não é um cara. Tá? Mas na minha opinião, tá? E que nem eu disse, eu não sou um grande entendedor de niilismo, mas o niilismo ele deveria criticar absolutamente todas as formas de sentido, qualquer forma de sentido. Se o niilista for o niilista correto, tá? Ele deveria criticar tudo, em todos os sistemas morais, todos os sistemas de verdade, até esses caras LGTV, não sei o que, ele deveria criticar também, que dizer que é uma ilusão, que não, isso aí não é uma verdade, a pessoa tá se enganando, que ele não é mulher coisa nenhuma e tal. Né? O niilista, ele deveria criticar tudo. Por quê? Porque ele acredita na ausência de sentido. Tá? Entretanto, os niilistas que eu conheço, geralmente eles se mantêm só criticando ali o modelo do tradicional cristã, da autoridade tradicional cristã. Ele nunca vai criticar o outro lado, né? E aí que é o problema, porque nesse caso, o niilismo ele acaba se transformando em uma coisa seletiva, né? E o niilismo ele deveria ser algo geral, deveria ser um processo democrático, por assim dizer. Então, se tu vai dizer que não há sentido na religião cristã, tu também deveria dizer que não há sentido em pauta LGTV. Tu também deveria dizer que não há sentido no comunismo, que não há sentido no fascismo, que não há, entendeu? Que não há sentido em nada, entendeu? Não há, né? É o nada, é só o nada, é o ser para o nada, né? E que esses caras lá do LGTV, e aqui não vou fazer discurso de ódio, mas se o niilismo é verdadeiro, esses caras estão se enganando. Estão se enganando tanto quanto o cara cristão. Né? Então, não há nada de verdadeiro no Pablo Vittar. Não há. Né? Ele é um cara que, no fim das contas, ele está se enganando. Porque ele está tentando criar um sentido para a vida dele que não existe, né? Na concepção niilista. Né? Não sei, cara. Isso é baseado, assim... Olha, eu tô nos cursos de humanas fazendo uns quantos? Uns 10, 12 anos, cara. E eu sempre que encontro um niilista, cara, é tipo assim, é quase que um consenso, assim, o cara não gosta de cristianismo. Ele falou, ok, beleza, não gosta de cristianismo. Tá. Você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no PT, eu vou votar no Fernando Haddad, assim. Tá, mas o Fernando Haddad, isso aí é uma utopia é uma utopia de esquerda lá do... E isso aí, cara, é uma tentativa de dar uma busca por sentido. Tá? Tu não acha que tá errado dar uma busca por sentido? Você fala com o cara não, tá certo, tem que votar no PT, não sei o que. Eu falo, tá, então você tá sendo um niilista seletivo. Você não tá sendo um niilista verdadeiro. O niilista verdadeiro, ele vai negar todo o sentido possível. Ele não vai escolher, vou negar só esse sentido aqui, e esse aqui pra mim eu não vou fazer críticas a esse sentido, vou criticar só esse sentido aqui, né? Não sei, cara, eu nunca conheci na minha vida assim um niilista assim que fosse realmente assim um crítico de todas as formas de sentido. Geralmente a crítica dos niilistas ela se mantém num cara só, num sistema só, que geralmente é o sistema cristão, tá? E toda essa cultura iluminista que veio depois, geralmente os niilistas não criticam, tá? Eu conheci uma vez só um niilista que ele criticava o racionalismo iluminista. Uma vez só, um cara só, tá? Que ele criticava o método científico. Ele achava que o método científico era uma forma de enganação, era tipo como se fosse uma religião também, né? O método científico é quase como se fosse uma religião também e é falso, né? Mas um cara só que eu conheci, um único cara. Todos os outros caras ali ao longo de 10 anos que eu conheci, cara, que era niilista, todos eles eram, tipo, eles geralmente assim, o niilismo deles servia pra criticar o cristianismo e não criticava, sei lá, o Pablo Vittar, por exemplo. Tô pegando o Pablo Vittar de Cristo aqui, mas é só pra dar um exemplo, né? Que mais que eu anotei aqui? Tá, assim, ó, eu acho que o niilismo, eu acho que em um nível mais básico, eu acho que o niilismo ele é uma fase da vida de qualquer pessoa que pensa,
tá? Então, se tu começou a pensar, a questionar sobre a tua vida, se tu começou a pensar, cara, vai chegar uma hora que tu vai entrar no niilismo, que é aquela fase quando o cara é jovem e o cara começa a questionar tudo e tal, daí ele vira ateu, lembra? O cara vira ateu. E daí o cara começa a questionar o ateísmo, daí o cara já critica o ateísmo depois e o cara vira um nada, entendeu? Que daí o cara entra no niilismo, que é o jovem niilista sad boy, né? Que é aquele cara do meme lá do The Virgin, niilista, né? E daí versus The Shed, sei lá, filósofo estoico, né? Que o estoicismo acredita em sentido, né? Existe sentido dentro do mundo niilista, do mundo estoico. Qual que é o sentido do mundo estoico? É aquilo que eu falei do caminho da natureza e tal, né? Do humano racional, mas uma racional não no racionalismo iluminista, é da racionalidade prática, da frônesis e tal, aquela coisa toda. E assim, eu acho que o niilismo ele é uma fase da vida, sabe? Então eu acho que é meio normal, cara, todo mundo às vezes chegar, cara, que pensa um pouco e começar a se questionar e ficar no vazio do niilismo, né? Pô, cara, não tem sentido então as coisas e tal. É, não tem. E tu fica naquilo, tá? Só que isso eu vejo que é meio uma fase da vida da pessoa. Eu acho que o normal é o seguinte, cara. O normal é tu abandonar o niilismo depois de um tempo, né? A maioria das... Porque assim, ó, essa reflexão de que se há ou se não há sentido, todo mundo que estuda filosofia já passou, tá? Só que a maioria das pessoas meio que não, existe um sentido e abandona o niilismo. O niilismo é uma coisa abandonável, tá? Mas existem pessoas, cara, que não conseguem sair do niilismo e o cara fica a vida inteira ali dando o sentido da vida dele e é mostrar para as pessoas que não há sentido, né? Contradição lógica e tal, aquela coisa toda. E aqui eu vou entrar no aspecto psicológico do jovem niilista, do cara que estuda niilismo, né? Geralmente, tá? E aqui eu não tenho prova nenhuma se isso é uma verdade ou não, tá? Esse é só um insight que eu tenho baseado nas pessoas que eu convivi durante muitos e muitos anos dentro dos cursos de humanas, cara. Geralmente, o camarada que ele é niilista, tá? E geralmente ele tem algum problema psicológico. A cabeça dele tem alguma coisa que não funciona direito, tá? E, e eu não sei se é um negócio freudiano ou o quê, mas às vezes eu penso, cara, que muitos dos caras que são niilistas, eles são niilistas porque eles têm uma má relação com o pai. O pai dos caras é um... às vezes, às vezes o pai do cara não era um bom pai, ou às vezes o pai do cara era um pai ausente. Tá? E daí a criança, ela cresce sem a figura masculina presente, tá? Sem qualquer tipo de espécie de figura masculina. E daí quando ela cresce, o inconsciente dela manda ela questionar as autoridades, né? E o melhor modo de você questionar uma autoridade é entrando no niilismo, no ceticismo, tá? Então, isso que eu tô falando não tem prova nenhuma, se é isso, se é realmente isso, tá? Mas é assim que eu vejo. Geralmente o cara que ele é niilista pode pesquisar, pergunta assim, você é niilista, tá? Como é que é a relação com a tua família? Tua mãe é legal? Você conhece seu pai? Você recebeu amor paterno durante a infância? Não, não recebeu, né? E geralmente, geralmente é isso, cara, tá? Então, claro que nem todo mundo que nasceu sem o pai vai virar niilista, tá? Mas me chamou a atenção que a maioria das pessoas que são niilistas são pessoas que geralmente não têm um bom relacionamento com o pai, tá? É muito raro você ver o cara ter um bom relacionamento com o pai e virar niilista. Ou que nem umas mulheres que são muito feministas, geralmente ela tem problema com o pai. É porque daí que surge, né, o ódio ao homem, né, e tal. Assim como o ódio à mulher, geralmente ele surge de pessoas que não têm uma boa relação com a mãe, né? Então, como se tu não se relaciona muito bem com a tua mãe, quando tu ficar maior, tu vai odiar a mulher, tá? Que nem eu disse, não é todo mundo, mas é assim, tá? Já tô quase uma hora falando. Pra encerrar aqui,
Vou te dar a minha opinião também, eu escrevi aqui, ó. A natureza não fez o humano para viver sem sentido. Tá? Essa é a concepção estoica, tá? A natureza fez o humano para ser um ser com sentido. E, no geral, as pessoas que entram numa fase nihilista, elas geralmente abandonam o nihilismo logo, tá? Por quê? Porque é da natureza humana buscar e encontrar um sentido. Tá? Então as pessoas às vezes caem no nihilismo, tá? Mas ela já abandona meio logo o nihilismo. Tá? Mas daí o cara que fica a vida inteira, sei lá, cara, ele não me parece ser um ser humano correto. Correto no sentido de não ser um organismo biológico humano da espécie humana que se desenvolveu do modo que a natureza gostaria que ele tivesse desenvolvido, por algum percalço do destino, seja a falta de figura paterna na vida dele e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Escrevi aqui, falar da busca pelo sentido como algo bom ao humano. Tá, assim, ó, tem um livro de um camarada chamado, um psiquiatra, psicólogo, não sei, chamado Viktor Frankl, tá, que o nome do livro do cara é Man's Searching for Meaning, tá? Que ele é um relato dele sobre o campo que ele era um cara da religião ali, que não dá pra falar aqui, e ele foi preso num campo de concentração, tá? E ele observou as pessoas presas no campo de concentração, tá? E ele notou uma constante muito interessante, tá? Isso aqui talvez eu fale mais sobre isso em outro episódio, mas ele notou o seguinte, cara, as pessoas que viviam a vida no campo de concentração, que tinham um sentido para a vida, tá? Elas conseguiam viver muito melhor e conseguiam sobreviver, tá? Enquanto que as pessoas que abandonavam o sentido e que caíam por nada e que perdiam a esperança, tá? O próprio organismo da pessoa meio que já se entregava. Tá? E aí que o Viktor Frankl ele vai mostrar que a busca por sentido, né, e aí não cabe a discussão se existe ou não, mas a busca por sentido deixa o humano mentalmente mais forte. Um humano que busca um sentido, um humano que tem um sentido para a vida, ele é um humano que ele já, o próprio organismo dele vai ficar mais forte, né? O próprio sistema imunológico do cara vai ficar mais forte. E ele vai conseguir sobreviver. E o Viktor Frankl, nesse livro, tá, ele fala que as pessoas, que geralmente o cara que ele não usava o termo niilismo, mas o cara que tava lá no campo de concentração e ele não tinha sentido nenhum para a vida dele, geralmente ele morria logo, assim. Os que demoravam muito para morrer e que foram os que sobreviveram foram os caras que tinham uma noção da busca por sentido, lá do texto no texto do Viktor Frankl. Então é um bom, esse livro é bom, tá? Ele tem em português, eu não sei o nome em português, em inglês o nome dele é Man's Searching for Meaning, que ele é um livro que mostra a relação do humano com o sentido e mostra que aqueles humanos que possuem um sentido para a vida, eles tendem a viver melhor, né? Por isso que o nihilista geralmente ele é meio sad boy. Por isso que ele tá sempre meio para baixo, meio triste, meio, sabe, meio revoltado com as coisas e tal, né? Por quê? Porque ele não tem sentido, né? Em compensação aqui, cara, o cara do Shape aqui, ó, o filósofo estoico aqui, cara, eu vivo, cara, minha vida, cara, eu acordo todo dia e falo, meu Deus, que vida maravilhosa, cara. Como é bom, eu acordo assim e eu fico melhor ainda, cara, quando eu percebo, cara, que eu estou morando no Brasil, cara. País lindo, cara, país maravilhoso, cara, civilização solidária dos trópicos, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, cara. Eu acordo todo dia e eu falo, meu Deus do céu, como é bom tancar o Brasil. O Brasil é um país tancável, o Brasil é um país lindo, o Brasil é um país maravilhoso. Todos os dias eu fico assim, caralho, mais um dia que eu vou tancar o Brasil, cara. Como é bom tancar o Brasil, cara. Eu acho maravilhoso tancar o Brasil, cara. Eu tenho, entendeu? Eu vejo o sentido na vida, cara. Minha vida, eu vivo uma vida com sentido, com significado. Por isso que o meu sistema imunológico até é melhor e eu mantenho, né, o shape aqui, cara, inexplicável aqui, cara. Então, cara...
Então é isso, cara. Só pra finalizar, então, aí uma recomendação de livro, tá? Que é esse livro do Viktor Frankl, Man's Searching for Meaning, que é um bom argumento contra o niilismo, né? Se algum dia algum niilista chegar pra ti e falar contigo, tu chega e tu fala pra ele, olha, tudo bem, pode até não existir sentido, mas as pessoas que vivem a vida buscando sentido são pessoas que vivem uma vida muito melhor do que o cara que não acredita em sentido, né? Por isso que eu sou mais feliz que você, seu niilista safado, né? Por isso que você, final de semana, fica puto em casa chorando, enquanto eu tô comemorando aqui que eu estou no Brasil, que eu estou tancando o Brasil, tá? Então... e... Não, mas sério, esse livro é muito bom, tá? Esse livro do Viktor Frankl, porque ele meio que ele te mostra que na verdade o aspecto psicológico de você buscar um sentido, isso acaba melhorando a tua vida. Tu acaba vivendo a tua vida melhor, e não é vivendo a vida melhor no sentido subjetivo não, cara. É vivendo a vida melhor no sentido biológico da coisa. O teu próprio organismo, ele se desenvolve melhor quando tu vive a vida buscando um sentido. É por isso que é tão perigoso pra tua vida tu perder a esperança, tu cair no nada, tu cair numa vala aí, tu ficar entendeu? É muito importante que você busque sempre um sentido. Tá bom, cara? Chega, tô cansado aqui, cara. Falei 1 hora e pouco, vou dar uma meditada, vamos ver se eu dou uma diminuída, se eu corto umas partes aqui, cara. E até semana que vem, lembrando que se alguém quiser me dar uma sugestão sobre o que falar, escreva nos comentários aí que eu vou dar uma lida nos comentários, tá bom? Chega! Altamente superficial esse episódio, né? O cara que é niilista mesmo, que ouviu esse episódio, ele deve estar muito puto comigo, ele deve estar dizendo, simplesmente intancável, bostil, blá 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 blá. Né? Tudo bem, cara, eu gosto de você, um abraço aí, cara, tchau. Fui.